Boa tarde. Finalmente chegamos ao último vídeo da história do rei Davi. Bom é concluir um projeto. Bom é concluir uma história. Chegamos ao primeiro capítulo do primeiro livro dos reis, da velhice de Davi, da velhice do rei Davi, já muito debilitado e enfrentando problemas graves no reino da sucessão do poder real. Quem herdará o poder real, o poder do rei Davi? Confusão entre os filhos de Davi, traições, golpe de Estado. Que velhice conturbada, não? Velhice muito conturbada. Sofrimento físico e administração de problemas inadministráveis, confusões e mais confusões. O rei Davi estava bem velho. Os seus servidores o cobriam com cobertas, mas ele não conseguia se aquecer. Por isso, os seus conselheiros disseram: Rei Davi, nós vamos procurar uma moça para ficar com o Senhor e cuidar do Senhor. O Senhor não ficará sozinho e desamparado. Não. Essa moça dormirá com o Senhor ao seu lado e o conservará bem quente. Então, procuraram em toda a terra de Israel uma moça bem bonita e destacada, bela. Em Sunem, encontraram uma jovem chamada Abissag e a levaram ao rei. Abissag era muito bonita. Ela servia o rei e cuidava muito bem dele. Mas Davi não teve relações sexuais com ela. Davi já estava muito debilitado. Próximo tópico: Adonias tenta ser rei. Mais um golpe de Estado contra a soberania do rei. E o rei, já bastante velho, idoso e muito sofrido. Uma velhice de preocupações e de sofrimentos. Absalão havia morrido. Agora, o filho mais velho de Davi, que ainda estava vivo, era Adonias, filho de Davi com Ragite. Adonias era um homem muito bonito. Davi nunca o havia repreendido, e ele queria muito ser rei. Adonias arranjou carros de guerra e cavalos, se preparou. Conseguiu 50 homens que iam a toda parte com ele. Adonias andava pelo reino exibindo seu poder. Adonias falou com Joabe, que era filho de uma mulher chamada Zeruia, e com Abiatar, o sacerdote, e eles concordaram em ficar do lado dele. Mas os sacerdotes Zadok e Benaías, filho de Joiada, Natã o profeta, Simei, Rei e os guarda-costas de Davi não ficaram do lado de Adonias. Um dia, Adonias ofereceu ovelhas, touros e bezerros gordos em sacrifício na Pedra da Cobra, perto da fonte de Roguel. Ele convidou os outros filhos do rei Davi e os servidores do rei, que eram de Judá. Porém, não convidou o seu meio-irmão Salomão, nem Natã, o profeta, nem Benaías, nem os guarda-costas de Davi. Próximo tópico: Salomão é feito rei. Então, Natã foi falar com Batseba, a mãe de Salomão. Natã perguntou: Você soube que Adonias, o filho de Ragite, se fez rei? Está sabendo disso? E o rei Davi não está sabendo de nada. Vou lhe dar um conselho. Se você quiser salvar a sua vida e a vida do seu filho Salomão, vá agora mesmo falar com o rei Davi e diga a ele o seguinte: Rei Davi, o Senhor não jurou que o meu filho Salomão seria rei em seu lugar
e que seria ele quem haveria de sentar no seu trono? Então, como é que Adonias se tornou rei? E Natã continuou: E aí, quando você ainda estiver falando com o rei, eu vou chegar e confirmar a sua história. Então Batseba foi ao quarto de dormir do rei para falar com ele. Davi estava muito velho e debilitado, e Abissag, a moça de Sunem, estava cuidando dele. Em sinal de respeito, Batseba se ajoelhou diante do rei. Então ele perguntou: O que você quer? Ela respondeu: Rei Davi, o Senhor jurou pelo nome do Senhor seu Deus que o meu filho Salomão seria o rei em seu lugar e sentaria no seu trono. Mas Adonias já se tornou rei, ele se fez rei, e o Senhor não está sabendo disso. Ele ofereceu muitos touros, ovelhas e bezerros gordos em sacrifício e convidou os irmãos dele, o sacerdote Abiatar e Joabe, o comandante do exército, para a festa. Porém, não convidou o seu filho Salomão. Rei Davi, todo o povo de Israel está esperando que o Senhor lhe diga quem será o rei em seu lugar. Se não disser, logo que o Senhor morrer, eu e o meu filho Salomão seremos tratados como traidores e seremos executados. Enquanto Batseba ainda estava falando, Natã chegou ao palácio. Contaram ao rei que o profeta Natã estava lá. Ele entrou, se ajoelhou diante do rei e encostou o rosto no chão. Depois disse bem assim: Rei Davi, por acaso o Senhor anunciou que Adonias é quem será o rei em seu lugar? Hoje mesmo ele foi oferecer muitos touros, ovelhas e bezerros gordos em sacrifício. Convidou todos os filhos do Senhor, convidou Joabe, o comandante do seu exército, e Abiatar, o sacerdote. E agora mesmo eles estão comemorando e bebendo com ele, e gritando bem assim: Viva a soberania do rei Adonias! Vida longa ao rei Adonias! Viva o rei Adonias! Mas Adonias não me convidou, e não convidou Zadok, o sacerdote, nem Benaías, muito menos Salomão. Será que o Senhor aprovou tudo isso e não contou pelo menos aos seus conselheiros quem será o rei em seu lugar? Diga-me, ó rei, por favor. O rei disse: Chamem Batseba. Ela voltou e ficou diante dele. Aí o rei lhe disse: Eu prometo pelo Deus vivo, que me livrou de todas as aflições, que hoje eu cumprirei o juramento que fiz a você, em nome do Senhor, o Deus de Israel. O juramento de que o seu filho Salomão seria rei em meu lugar, e ele será rei em meu lugar. Isso acontecerá. Juro por Deus, pelo Deus Altíssimo de Israel. Batseba se ajoelhou, encostou o rosto no chão e disse: Que o meu senhor, o rei Davi, viva para sempre. Vida longa a ti, ó rei Davi, meu senhor. Então Davi mandou buscar o sacerdote Zadok, o profeta Natã e Benaías, filho de Joiada. Quando eles entraram, Davi disse bem assim: Levem com vocês os funcionários do meu palácio. Façam o meu filho Salomão montar a minha própria mula e o levem até a fonte de Giom. Ali, Zadok e Natã o ungirão rei de Israel. Depois, toquem as cornetas e gritem bem assim:
Vida longa ao rei Salomão. Viva a soberania do rei Salomão. Viva o rei Salomão. Em seguida, venham atrás dele quando vier sentar-se no meu trono. Ele será rei em meu lugar, porque eu o escolhi para governar Israel e Judá. Assim será feito, assim está feito, assim estabelecido está, respondeu Benaías. E que o Senhor, seu Deus, confirme isso. E que, assim como o Senhor Deus tem estado com o Senhor, ó rei, ele esteja também com Salomão. E que faça com que o reino de Salomão seja ainda bem maior e bem mais próspero do que o seu reino, ó rei Davi. Então Zadok, Natã, Benaías, os queretitas e os peletitas fizeram Salomão montar a mula do rei Davi e o acompanharam até a fonte de Giom. Zadok levou a vasilha de azeite que havia tirado da tenda da presença de Deus e ungiu Salomão. Então tocaram a corneta e o povo gritou bem assim: Viva o rei Salomão! Vida longa ao rei Salomão! Viva a soberania do rei Salomão! Vida longa ao rei Salomão! Depois, todos foram andando atrás de Salomão, gritando de alegria e tocando instrumentos. E faziam tanto barulho que até parecia que a terra estava rachando. Adonias e todos os seus convidados tinham acabado de comer quando ouviram aquele barulho estrondoso. Adonias e todos os seus convidados tinham acabado de comer quando ouviram aquele barulho muito estrondoso. Joabe ouviu o som da corneta e perguntou: O que quer dizer essa barulhada na cidade? Ele ainda estava falando quando chegou Jonatas, filho de Abiatar, o sacerdote. Adonias disse a Jonatas: Entre aqui, você é um homem de valor e deve estar trazendo boas notícias. Venha cá. Pelo contrário, respondeu Jonatas, o rei Davi tornou Salomão rei. Ele mandou Zadok, Natã, Benaías, os queretitas e os peletitas acompanharem Salomão. Salomão agora é rei de Israel. Eles fizeram Salomão montar a mula do rei Davi. E Zadok e Natã o ungiram rei na fonte de Giom. Depois voltaram para a cidade, gritando de alegria. E agora o povo está fazendo um grande alvoroço. É esse o barulho que vocês estão ouvindo. Agora Salomão é o rei. A sucessão foi concluída e Salomão é o rei de Israel. Agora Salomão é o rei. E além disso, os funcionários do palácio foram cumprimentar o rei Davi para dar-lhe os parabéns pela escolha. Eles disseram bem assim: que o seu Deus faça com que Salomão seja ainda mais famoso e poderoso do que o Senhor. Essa escolha foi perfeita, ó rei, e que o reino de Salomão seja ainda maior e mais próspero do que o seu reino. Aí o rei se curvou na cama e orou bem assim: Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje colocou um dos meus descendentes como rei em meu lugar e deixou que eu vivesse para ver isso. Agora posso morrer em paz. A minha obra está concluída. Então os convidados de Adonias ficaram com medo e se levantaram.
e foram embora, cada um pelo seu caminho. Adonias ficou esvaziado de poder. Adonias ficou com tanto medo de Salomão. Adonias ficou com muito medo de Salomão. Adonias ficou com tanto medo de Salomão que correu até a tenda da presença de Deus e ficou segurando nas pontas do altar. E isso era um ritual com uma simbologia de pedido de clemência. Havia pontas em forma de chifre nos 4 cantos do altar. Quem ficasse segurando nelas não podia ser morto. Era um pedido de clemência. Nota de rodapé. Retrocederei. Adonias ficou com muito medo de Salomão. E por isso foi até a tenda da presença de Deus e ficou segurando nas pontas do altar. Contaram ao rei Salomão que Adonias estava com muito medo dele e que tinha ido pegar nas pontas do altar e tinha dito bem assim: eu quero que o rei Salomão jure hoje que não me mandará me matar à espada. Eu quero que o rei Salomão jure bem no dia de hoje que não me mandará matar à espada. Salomão disse bem assim: se ele provar que é um homem de palavra, eu juro que nem um fio dos seus cabelos será tocado. Mas se ele estiver com más intenções, ele morrerá. Então o rei Salomão mandou buscar Adonias. Fizeram com que ele descesse o altar e ele veio, se ajoelhou diante do rei e encostou o rosto no chão. E o rei lhe disse bem assim: vá para sua casa, você está perdoado. Mas ande correto,